E aí, quando você perguntava, ótimo, mas tentando ser pragmático numa técnica de entrevista, né? Mas o que você chama de orgulho, né? Aí a pessoa vinha do primordial, que é pagar em dia, pagar um bom salário, até o que é mais avançado, que é dar as oportunidades, até um ambiente de trabalho acolhedor. Então, quer dizer, ela vai lá do básico, ela vai lá do incentivo até o motivacional, né? Que o incentivo normalmente é de fora para dentro e o motivacional, a motivação é de dentro para fora, né? Então, ela transitava por todas essas linhas. Quando você percebe isso em muitas pessoas, a chance do negócio dar certo, na minha concepção, é maior. E hoje, no mundo que a gente tem, é indispensável que haja essa conexão, na minha concepção, entendeu? Isso é muito, muito legal. E você falando de propósito, eu estava pensando aqui. E acho que é importante salientar, o Alexandre, que a gente muitas vezes fala, e eu falo bastante sobre propósito e sobre visão estratégica e olhar para o médio e longo prazo, e de repente as pessoas podem pensar assim, mas tem que vender, tem que dar resultado, o resultado é hoje, sim, e ninguém aqui está discordando disso. A grande questão é que quando você foca uma empresa apenas no resultado financeiro, consequentemente, o que... e aí não sou eu que estou dizendo, a história mostra isso, as experiências acumuladas aí, né, mostram isso, que a empresa acaba tirando ou dando menos importância em elementos que, na verdade, eram os grandes geradores de valor ali, os grandes geradores de diferencial competitivo. Então, olha, eu vou tentar ganhar dinheiro aqui a todo custo, de todos os lados, fatalmente eu vou começar a deixar de dar a atenção devida a alguns aspectos e isso tende a prejudicar os resultados. Portanto, não é fazer uma abordagem de mercado poética, né? Ele fala assim, não, ninguém precisa ganhar dinheiro, ninguém precisa... Não é isso. Não. Mas é entender que, por exemplo, as empresas que se mantiveram atentas a essa perspectiva de geração de valor são empresas que estão competitivas até hoje, que passaram também por maus bocados, mas que se mantêm competitivas até hoje. Então, né, para não pensarem que é um esforço retórico que nosso, de vamos fazer poesia aqui ao invés de fazer gestão empresarial. Muito pragmatismo. Olha, eu vou te dar um exemplo de pragmatismo que todo mundo na hora vai sacar. As empresas, as grandes empresas têm uma preocupação com ambientes inclusivos, com a diversidade. Quando você fala em ambiente inclusivo e diversidade, tem, claro, que uma questão humanitária do respeito ao próximo, das decisões do próximo. Isso é etéreo, né? Isso é subjetivo, mas é uma questão humanitária. E tem uma outra pragmática, que é rentabilizar o negócio. Por que rentabiliza? Porque na medida que eu tenho um ambiente heterogêneo, esse ambiente heterogêneo ele tende a dar respostas colegiadas mais próximas a uma externalidade que é incontrolável. Então, empresas que investem em diversidade, por exemplo, nos seus quadros, elas terão um nível de decisão colegiada mais próximo a esse ambiente caótico. Vou dar um exemplo. Se você constituir uma equipe com pessoas com histórias muito semelhantes, homens, 40 anos de idade, 2 filhos, renda de tanto, se você juntar esse grupo e submeter a eles decisões, provavelmente haverá uma decisão flat, uma decisão sem muitos resultados diferentes, porque há ali uma homogeneidade da percepção da realidade. Quando você investe no contrário, quando você tem ali pessoas habilitadas, ok? Eu estou na vertente da pessoa, da diversidade, claro, com capacidades técnicas, isso é indiscutível, não tem outro papo. Mas quando você tem um ambiente diverso e competente, as respostas vão estar muito mais adequadas a esse ambiente diverso que a gente tem que a gente vai passar pela frente. Então, esse é pragmatismo de negócio, não tem nada de subjetividade, né, de imaginar que as empresas são grandes ONGs, que não, na verdade não é isso, né, óbvio, né? Sim. Agora, o Alexandre, a gente tinha colocado aqui na pauta sobre o impacto do mundo Bunny também para as pessoas, né? A gente está falando das organizações, de visão estratégica, e para as pessoas, o indivíduo, na carreira dele e também, de certa maneira, na perspectiva de vida que ele tem. Como é que você vê essa correlação? Quais são os principais impactos e como é que as pessoas também se preparam para esse contexto que é complexo, é incerto, é ambíguo, enfim, é preocupante, não linear, incompreensível, enfim.
Bom, assim, eu já antecipei um pouquinho. Tem ali algumas estratégias. Estratégias de uma sobrevivência saudável ao que circunda a gente. Primeiro, é conceitualizar o que circunda a gente. Então, é tentar internalizar alguma metodologia, como o Bunny, para entender o movimento social, o momento histórico que a gente passa de disrupção, de desconstrução de pilares. Então, a gente tem que entender isso com uma visão afastada, observar que esse fenômeno está acontecendo. Depois da sequência, eu entendo que a melhor forma de você ter uma vida saudável, de conviver com isso tudo de forma harmônica e produtiva, é o autoconhecimento, como eu já tinha comentado. Então, o autoconhecimento é uma trajetória existencial, não é fácil, mas é algo que deve fazer parte cada vez mais da nossa história. A gente deve buscar cada vez mais isso. Até por uma questão também de liberação teórica, liberação da criatividade humana com a implementação de tecnologia. Então, em tese, muito se fala sobre isso, que as atividades rotineiras vão ser eliminadas cada dia mais. E a capacidade humana de criatividade, de interação, de emoções, é o que vai fazer a diferença no futuro. Porque a inteligência artificial, até que se prove ao contrário, não tem essas capacidades emocionais, né? Então, o autoconhecimento, o propósito, que eu já comentei também. Então, assim, propósito é indispensável para você se conectar a essa realidade, para você se afastar das mazelas que existem. Tem um conceito também que uma vez eu vi, que é o isolamento informacional saudável. Esse informacional, ele tem origem na tecnologia da informação, né? Porque informacional é de ambientes de informática, mas se apropriaram do termo. É para dizer assim, que eu não tenho absolutamente nada contra o Datena, não tenho, até porque eu não conheço o trabalho dele, porque eu não assisto o Datena, mas nem absolutamente nada pessoal, nada pessoal. É só porque o tipo de informação que ele traz para mim, ou que muitos outros canais trazem para mim, são informações que eu já conheço a temática. Então, por exemplo, a temática da violência. Eu moro numa cidade violenta. Então, o que eu tenho que fazer é conhecer, talvez, se for possível, se bem que há uma democratização da violência, né? Mas conhecer os lugares mais perigosos para não ir ou evitar determinados horários. Fora isso, eu não preciso mais de detalhes associados à temática da violência que vão alimentar o meu coração de coisas ruins. Então, esse isolamento informacional é algo que eu recomendo para todas as pessoas que eu tenho convivência social, pessoas da minha família, e muitas já seguiram. Então, se isola, porque não tem algo que vai te agregar. Você já conhece a temática. Saber que um pai matou o filho, que o filho matou um pai, que um homem matou uma mulher, isso, na verdade, não vai trazer... Não muda nada no teu dia a dia, né? Só vai mudar, na verdade, sua percepção negativa. Né? Negativa da realidade. Uma outra coisa também que eu gosto, Bruno, que é meio assunto hoje, se fala muito, dependendo dos fóruns, né? É a conectividade com o divino. Então, assim, a conectividade com o divino, sempre se vê, por que não? Por que não se comunicar ao divino? É um mundo muito pragmático, mas é um mundo também no Bunny que a gente vê ali os fatores de fragilidade e ansiedade. Que são